teu coração, cria uma expectativa a respeito do culto de hoje. Que Deus te trouxe aqui porque Ele tem algo para te ministrar, tem algo para fazer na sua vida. Você não está aqui somente por acaso, ou porque você colocou no seu coração, hoje eu vou ao culto. Não, você está aqui porque Deus quer fazer algo em você e através de você. Amém? Amém. Salmo 122 diz assim: alegrei-me quando me disseram ou me convidaram, vamos à casa do Senhor. Amém? Amém. Queridos, é um motivo de alegria você estar aqui, porque você está aqui para cultuar aquele que é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, e aquele que tem todo o poder. Com uma só palavra Ele muda a sua história, com uma só palavra Ele transforma a sua vida. Ele só precisa que você abra o coração e queira que Ele mude a sua história. A toda a Bíblia, quando alguém ansiava por um encontro com Cristo, ele parava tudo. A Bíblia diz que quando Zaqueu ouviu falar que Jesus estava passando, ele subiu numa figueira e Jesus parou uma multidão por causa dele e falou: Zaqueu, desce, porque hoje me convém ficar na sua casa. A Bíblia diz que um cego ouviu que ele estava passando e gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mais uma vez ele parou uma multidão. E a Bíblia diz que tinha uma mulher que sofria 12 anos de hemorragia. Ela passou pela multidão e tocou na orla da sua veste. E mais uma vez ele parou a multidão. Eu não sei o que você quer, mas eu sei que um coração desejoso pela presença dele, ele para tudo por você. Então essa noite abra o seu coração e se alegre, porque grandes coisas vai fazer o Senhor pela sua vida. Amém? Fique de pé comigo, vamos orar. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, que nesse momento oramos e agradecemos ao Senhor pelo culto de hoje. Deus, hoje nos visite, meu Pai, nos toque, porque não queremos sair daqui da mesma forma que entramos. Se for preciso gritar, gritaremos, correr, correremos, mas nós queremos sair daqui transformado, tocado, sentir a Tua glória, Teu poder sobre nós. Que hoje seja um culto extraordinário, diferenciado, porque o Senhor está aqui nesse momento, meu Pai. Seja glorificado no nome de Jesus. Amém. Querido, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Venha, Espírito Santo, nós te convidamos, Senhor, aqui nessa noite. Que o Senhor seja bem-vindo aqui, que o Senhor venha ministrar as nossas vidas, renova o nosso entendimento, renova a nossa mente. Não nos deixe sairmos daqui do mesmo jeito que nós entramos, Senhor. Nós queremos ser transformados, renovados pela Tua palavra. Venha, Espírito Santo de Deus. Coloca o teu coração, a tua alma, o teu espírito conectado agora com o Senhor. Não deixe esse momento passar sem você sentir a presença do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, nós te convidamos, tu és bem-vindo aqui. Abrimos o nosso
ministrar, para falar, para curar, para transformar, para fazer a tua obra dentro de nós. Nos leva ao arrependimento, Senhor. Nos leva, Espírito Santo, a termos uma experiência pessoal contigo. O Senhor tem liberdade aqui. Nós te damos liberdade para fazer em nós a tua vontade. Eu sei o quão maravilhoso Ele é e tanto que Ele me quer. Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou.
vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Eu gosto muito dessa palavra porque ela que nos alinha de volta ao propósito do porquê estamos aqui. Nós estamos aqui buscando o reino de Deus. Amém? Mas ele precisa ser buscado em primeiro lugar. Que as pessoas buscam o reino de Deus, isso a gente já sabe. Alguns de nós buscam o reino de Deus também fora da igreja. Mas aqui o que o Senhor está nos levando é que a gente venha buscar o reino em primeiro lugar. Não só em segundo, em terceiro ou até por último, mas em primeiro. E aqui ele faz essa comparação, principalmente mostrando sobre as preocupações dessa vida. A gente tem muita preocupação. Eu estou lendo um livro muito legal que ele fala assim, tem uma frase que ele fala: todo mundo quer revolucionar o mundo, quer que o outro mude, quer que o mundo mude, mas ninguém quer lavar a louça. Por quê? Porque às vezes algumas coisas precisam acontecer dentro de casa, na nossa rotina, com as coisas pequenas da nossa casa, da nossa vida, e colocar Deus para lavar a louça junto com a gente. Está entendendo? Fazer desse momento que é tão comum, mas buscando o reino em primeiro lugar. Não esperar para chegar no culto de domingo e buscar o reino. Não, buscar o reino em todo momento. Amém? Porque se a gente não busca o reino em primeiro lugar, a gente busca outra coisa em primeiro lugar. Alguma coisa vai ocupar o primeiro lugar no nosso coração. E a pergunta que precisa estar hoje para nós, para a gente refletir: o que é que eu estou buscando em primeiro lugar? Alguma coisa você está buscando. É o Senhor ou não é o Senhor? O que você está buscando? O que você está preocupando? O que você está procurando e com o que você está se preocupando? O que é preocupando? Não é o que a gente está falando, que a palavra preocupação significa pré-ocupação. Eu estou me ocupando antes mesmo de vai acontecer. Uma ansiedade. E será que o meu anseio é por buscar o Senhor, é por ouvir o que Ele tem para mim falar? O que Ele tem para ministrar na minha vida? Ou será que é o pepino que eu deixei para resolver? Ou é aquele problema que eu não consegui solucionar? Ou é aquela coisa que eu não consegui comprar? Ou é aquela conta que eu não consegui pagar? O que está tomando esse primeiro lugar no nosso coração? E tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar no nosso coração acaba se tornando um ídolo para nós. Porque daí é fácil trocar Jesus por aquela coisa. Porque ela está consumindo a nossa vida. Quem está entendendo? Amém? Então, o Senhor está nos convidando para realinhar a nossa vida, realinhar a nossa visão, a nossa vontade, a nossa busca pelo Senhor em primeiro lugar. E o que é buscar a Deus? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. É quando eu tiver uma preocupação, quando eu tiver uma busca, quando eu tiver um anseio, eu preciso colocar Deus junto comigo. Entende? E eu não posso trocar, inverter as coisas. Primeiro as coisas de Deus, primeiro a busca pelo Senhor, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Diz aqui o Senhor: busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Às vezes a gente reclama: por que as coisas não são acrescentadas? Ah, Deus, eu vou para a igreja, por que isso aqui não está funcionando? Ah, Deus, eu orei hoje, por que eu não ganhei isso?
rotineiro, algo comum, algo religioso. E Jesus não veio nos chamar para isso. Jesus nos chamou para buscar Ele em primeiro lugar. E aí as outras coisas vão sendo acrescentadas. Eu gosto muito do exemplo da nossa apóstola, que ela fala que quando ela se converteu com esse versículo. Por quê? Porque ela queria casar. E aí ela procurava antes um marido. Mas quando ela conheceu Jesus, esse versículo: busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas outras coisas vão ser acrescentadas. Então, o que ela acreditou? Se eu buscar Deus em primeiro lugar, Deus vai me dar um casamento. Então, ela parou de buscar marido, parou de buscar casamento e se focou em Deus. Chegou num momento, num certo tempo ali da vida dela, acho que passou 1 ano e 3 meses, mais ou menos, que ela estava só buscando o Senhor, só buscando. E chegou um tempo que ela falou: Deus, eu nem preciso mais de marido, porque a tua presença me basta. Deu 3 meses, ela conheceu o apóstolo e casou. Está entendendo? Porque daí Deus acrescentou aquilo que ela tanto queria, mas que ela deixou em segundo, terceiro, sei lá que lugar que ficou. Mas em primeiro lugar era o Senhor. Então, qualquer coisa que você está buscando, que não seja o Senhor, você precisa depositar hoje aos pés de Deus e dizer: Espírito Santo, eu quero te buscar em primeiro lugar. Não só para ter a outra coisa, mas para poder ter paz. Porque quando a gente busca outras coisas, a gente não tem paz na nossa vida. A gente vive uma vida perturbada, uma vida cansada, uma vida agitada. Mas se a gente busca o reino em primeiro lugar, a gente sabe que tudo vai dar certo, conforme a vontade do Senhor para a nossa vida. Amém? E eu quero deixar essa palavra para os irmãos e quero que você saia daqui refletindo nisso. De verdade. Porque hoje você ouviu a palavra na abertura, louvou o Senhor, está ouvindo agora, vai ouvir uma palavra tremenda da bispa. Mas se você sair daqui sem praticar, sem levar isso para a tua vida, de nada vai servir. Então, que você saia daqui refletindo e decidindo praticar essa palavra. Amém? E eu te convido para trazer ao teu altar o teu dízimo, a tua oferta, e a gente vai estar orando por você em nome de Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos para cá. Senhor Jesus, nós oramos e consideramos cada dízimo, cada oferta, cada semente do teu povo, Senhor. Declaramos a prosperidade, as portas, as janelas do céu abertas sobre o teu povo, em nome de Jesus. E todo espírito que age na vida financeira das trevas caia por terra e seja cancelado agora. Em nome de Jesus, nós declaramos o teu povo autorizado a prosperar, conforme a fidelidade deles ao Senhor. Em nome de Jesus, declaramos um novo tempo sobre a vida deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, receba uma bispa, o bispo. E hoje você recebe tremendamente abençoado. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma boa noite, igreja. Todos já são mais que bem-vindos, né? Em nome de Jesus. Então, nessa noite muito abençoada, né? Agradecer os pastores, né? Que nos convidaram para estar aqui, né? E eu não conhecia, né? Acho que o bispo já conhecia, né, irmão? Já muito bonito lugar, muito bonita igreja, né? Que Deus continue abençoando, que Deus continue cada vez mais, né? Com a mão sobre cada um de vocês, principalmente, né? Dando força, saúde e bastante prosperidade dos pastores de vocês. Obrigada, irmã. Então, nessa noite, tinha um cartaz, né, irmã? Como é que era o cartaz? Você leu o cartaz que fizeram para mim? Deixa eu abrir. Como é que falava ali, você lembra? O que era sobre fortalecimento também? Glória a Deus. Fé, glória a Deus, né? É uma palavra abençoada. Eu trouxe uma palavra no meu coração, né, sobre fé, sobre fortalecimento. Mas antes eu quero falar um pouquinho, né, sobre o meu testemunho, o último testemunho da minha vida, né, que não sei se alguém chegou a ver antes, que
que eu estava sem cabelo. Hoje faz quantos meses que eu estou com um pouco de cabelo? 7 meses, eu acho, 6 meses, não é? Foi em novembro, né? 7 meses. Vai fazer dia 12. 7 meses. É sobre fé que eu quero falar um pouquinho antes de falar a palavra para vocês. Em novembro, então, a gente tinha um grande congresso nosso lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Teotônia, que a gente sempre faz no mês de novembro. E uns dias antes deste evento, o bispo tinha ido ao médico, um exame de rotina, e daí foi diagnosticado que ele estava com câncer, né, nos olhos e seria maligno, quase que era certo, né, só ia mandar os exames para que viesse o resultado. Daí quando ele chegou em casa, ele foi ao médico com a minha filha mais velha, e chegaram em casa muito preocupados, né? Ele chegou, meu Deus, eu vou ter que mandar para biópsia, né, os exames e tal. Daí eu falei, qual é o teu diagnóstico? Porque a doutora falou os teus sintomas. Daí ele me falou, né? Eu falei, mas nenhum tu tem esses sintomas. Amém? Eu disse, nenhum desses sintomas, ele vem abater com teus anos. Eu disse, tu trabalhou os últimos anos em escritório, não pegou sol. Eu disse, né, não tem na família ninguém que sempre eles falam, né, se é hereditário, genético, não tem. Daí eu nem para o outro que eles falaram, eu falei, não existe. Eu disse, eu não aceito. Amém? Então eu vou entrar em oração, eu vou entrar no propósito, né? E naquele momento, então, ele ficou até preocupado com o meu propósito. Ele sempre fala que eu faço os propósitos muito altos, né? Glória a Deus. E eu disse assim, então Deus, eu sei que na tua palavra fala, tem muitas pessoas que falam, onde você viu mulher passar navalha, tem uns que falam, né? Tem uns crentão, né? Mulher passar navalha na cabeça, mas existe biblicamente, né? O voto de Nazireu, que é bíblico, né? Para chamar a atenção de Deus, para agradecer algo que Deus te deu. E eu fui diretamente nessa palavra e disse para o Senhor, eu disse, se o tal dia que ele vai receber o resultado, né, dos exames for benigno, eu vou raspar a minha cabeça, né? E Deus sabe, né, e as pessoas que me conhecem, quanto eu amo cabelo comprido, né? Sempre cabelo comprido. E eu falei, mas eu vou raspar, né? Não, eu já fiz isso algumas vezes, nunca raspei, na verdade. Eu cortei como um pouquinho mais compridinho que ele está agora, para dar presente, né? Para uma das minhas filhas, para dar para as crianças do Instituto de Câncer. Já fiz peruca do meu cabelo muitos anos atrás. Lá em casa ainda tem uns apliques, né? Que eu doei. Mas isso era uma coisa muito séria, era de fé. E assim eu fiz o voto. Chegou o dia, então. E eu tinha contado só para minha filha mais velha essa, e ela falou, mãe, eu vou fazer também. Eu falei, não faça, deixa que eu faça, eu vou fazer. Daí eu disse, então, mas não fala então, né, pro teu pai, para ninguém, senão eles vão ficar, né, apavorados. Daí eu fui pro joelho, né, foi 20 dias que você nem imagina, era choro, era oração, né, era busca, né, para que Deus não honrasse que ele não tivesse esse câncer. E quando chegou no dia do resultado, ele falou, tu vai junto? Eu disse, vou. Mas deixa que eu vou sozinha. Eu disse, não, eu quero ir lá pegar o exame junto contigo, porque a vitória vai ser muito grande. Daí eu fui junto com ele, cheguei lá, nós pegamos, e não tinha, né, sido diferente, né, pastor? Não tinha, né, pastora? Deus nos deu o que era benigno, não entenderam o que aconteceu, aleluia. Deus, né, nos deu realmente o resultado. E daí eu disse, não tinha como, a gente clamou, né, eu clamei a Deus. E quando você clama, né, como disse a pastora, a gente tem certeza que Deus nos ouve. E eu sempre falo assim, Deus, esses 20 dias é quase como eu falo às vezes nas igrejas, né? Nós precisamos de um 0800, sabe aquele 0800 que tu liga e ele vai direto, tem que pedir a resposta? Eu disse, a gente precisa desse 0800 até esse dia. E foi muito feliz, ficamos assim, meu Deus. E eles foram, então saiu à noite, deu outra mais nova, né, para a escola, para a faculdade. E eu falei assim para minha filha, hoje nós vamos então entregar o propósito. Daí meu genro foi lá em casa, começou a raspar a cabeça dela, né? Ela falou, mãe, eu vou primeiro porque eu sei que vai começar a chorar. Eu disse, não estou mais com vontade de chorar, só de sorrir agora, né? O resultado já veio, né? Daí ela tirou, daí quando ele foi tirar então, o meu cabelo, ele raspou o dele. Ele falou, a senhora achou isso aqui ia entrar sozinha no propósito, né? Nós vamos fazer os 3. Eu disse, amém. Daí depois ele tirou o meu, né? Quando voltaram, se apavoraram, né? Daí a mais nova disse, vem de cada vez mostrar, né? Verificaram. E no início é estranho, muito estranho, porque mesmo que a gente saiba que Deus honrou, a maneira que as pessoas nos tratam, pastor. Porque eu me lembro que eu viajei daqui para o Rio Grande do Sul, para o congresso, e então
eu tinha que falar, lógico, né? Eu tinha que estar lá junto. E até a mais nova disse: mãe, você não quer usar uma peruca? Eu falei: não, pra que peruca? Se eu fiz isso para glorificar o nome de Deus, né? Para as pessoas terem mais fé, entende? Que Deus está aqui com nós hoje. Deus não morreu, amém? Eu disse: sem peruca, não tem problema. Tá feio, se não tá, não interessa. Fiz uma coisa, foi para o reino e foi para a saúde, né? E foi para que Deus seja glorificado nesse lugar. Eu vou sem peruca. Daí quando me olharam as igrejas todas, meu Deus, né? Tem uns que não sabem nem falar, né? Pelo bispo, ele tá com câncer, não sei o que. Eu falei: não, graças a Deus não. Pelo contrário, Deus nos deu livramento, né? Dessa doença, desse temor, desse tequê, né? Deus nos deu livramento, não estou com nada, né? E até hoje, agora está um pouquinho mais compridinho. Quando eu voltei lá, eu tive num shopping lá, e a minha filha estava comigo. Uma irmã lá, uma senhora que eu conhecia, ela chegou a perguntar assim: já sabendo do câncer, né? Tá mais gordinha? Eu acho que ela, tu viu a pessoa te perguntar. E aí a filha olhou pra mim e disse: mãe, tu viu que ela tentou te falar, te olhou? Eu disse: claro, que eu vi nos olhos da mulher, tá bem? E eu não falei nada. Ela falou: tá bem, bispo? Muito bem. Ela tá bem mesmo? Tô muito bem, eu disse. Glória a Deus. Então, igreja, o nosso Deus, Ele é um Deus vivo. Amém? Ele é um Deus que está aqui com nós neste momento. Não tem o que você peça, o que você coloca na presença dele, que ele não vai trazer resposta para você. Bispo, o impossível, a especialidade dele é o impossível. A primeira especialidade desse Deus é o impossível. Então, quando o médico diz assim, ó, vai morrer, não sei o que, quem diz, não que os médicos não sejam de Deus, mas as pessoas já te enterram viva. Mas a gente nunca pode esquecer que a gente tem um Deus que é vivo, um Deus que nós servimos, e principalmente quando a gente ministra, pastor e pastora, é com nós, né? Imagina, né? A gente prega cura, a gente prega isso, e quando a gente tem que viver isso, a gente tem que viver isso, amém? E Deus nos dá a resposta. Então não esquece, qualquer situação que você passar, não interessa. O Deus está aqui ainda. Ele quer nos curar, Ele quer nos libertar, Ele quer transformar, Ele quer recomeçar, né? A Santa Ceia, sempre eu falo, é o nosso remédio de todos os meses, né? Aquele remédio que, se a gente tivesse uma fé tão grande, né? Mas como assim, bispa? Não precisa ser tão grandona como eu estou falando, mas essa fé, se a gente não deixasse ela de lado, a gente não tomaria remédio para nada. O nosso remédio era todos os meses vir na casa de Deus, pastor, e tomar a Santa Ceia. Aquele remédio assim, que a gente toma, que é bom, que é lindíssimo, né? Não é só um ato de dizer assim, a pastora está tomando a Santa Ceia, olha a irmã, né? Olha a Maquila que tomou a Santa Ceia. Mas não é isso, é um remédio para todos os meses. É um remédio que a gente vem na casa de Deus e diz: Deus, me cura dessa maldita depressão, me cura dessa diabetes, me cura, né, dessa infertilidade, me cura que é mais dessa, tem tantos nomes, né, que tem essas porcarias de doença, e Deus cura, Ele está aqui para curar. Então assim, é só a gente chamar, a gente pedir, a gente dizer assim: Deus, eu creio, né, e principalmente você tem uma grande fé, pode ser pequenininha, como diz na palavra, o tamanho de um grão de mostarda, né, você conhece, é bem, né, não existe mais pequenininho até para os olhos. E a gente, se você tiver essa fé, Deus já consegue operar na tua fé, né? Ele adora quando a gente dobra um joelho, né? Quando eu quero caprichar e chego na igreja, eu dobro o joelho, né? Mas eu estou tanto falando com Deus, parece maluca, pastor e pastor, que eu estou sempre conversando com Deus, né? É oração igual. Deus recebe sempre a tua oração. Mesmo que esteja em silêncio, no profundo do teu coração, Ele recebe a nossa oração. Ele não deixa nós sem resposta, irmã. Né? Ele é maravilhoso. Então, Deus é só você chamar, você clamar, né? E vir na casa dele, né? E muitos dizem assim, bispa, mas eu não preciso estar na casa de Deus. Aqui você recarrega a tua força. Aqui, como se a gente terminou a carga do celular e você vai colocar ele na tomada, só que cadê a tua força? A gente fica lá fora, né? 24 horas por dia. Quantos dias na semana? São 7, né? Se você multiplicar quantas horas vai dar ali fora, que você vai estar convivendo, né, com pessoas, com situações, e a gente pensa assim: mas eu já vou uma vez, eu vou 15 dias, eu vou tomar Santa Ceia na casa de Deus. Mas você deveria vir mais para a tua proteção. Você não deveria olhar, né, para as dificuldades. Eu falo sempre do Rio Grande do Sul, que é muito frio agora, essa época, eu estive lá pregando, nós ficamos 11 dias ministrando lá. E às vezes tinha uns que não iam, porque está frio. Eu falei: será que as coisas ruins, será que, perdão a
verão? Será que no inverno ele tira férias? Eu perguntei para eles, será que o inverno, assim, ele diz assim, não, eu vou viajar agora, né? A pessoa esquece de Deus, né? No inverno, não deveria, né? Então a gente tem que lembrar de Deus, né? Não só, como disse a pastora, não vir para casa e dizer, bispo, eu quero buscar um namorado, eu quero buscar um marido, eu quero buscar prosperidade, um dinheiro, né? Eu sempre falo, eu estou escrevendo meu livro, e vou contar uma parte, tem muitas coisas que eu sou muito estranha de falar, né? A bispa é meio maluquinha, mas eu falo assim, ninguém está com o bolso cheio de dinheiro, com a família perfeita, com a saúde, né? 1000%, quer mais? E diz assim, eu vou ir para a casa de Deus, vou virar um dizimista, dar dinheiro para o pastor. Eu nunca ouvi essa história, amém? A gente vem para a casa de Deus quando, né? É quase como uma pessoa que está com recuperação, dependência, né? De que? De drogas, de álcool, né? A gente chega assim, ó, se arrastando na casa de Deus, não é assim? Se a gente chegasse na casa de Deus, como a pessoa falou, perfeito em todas as áreas, a gente não fica para a casa de Deus. Para que eu quero ir para a casa de Deus? Né? Ser um dizimista, uma oferta, dar dinheiro para o pastora, né? Comer pizza, né? Porque muitos falam assim, né? Não fala, pastor? Comendo pizza com meu dinheiro, né? Mas, eu estou falando isso, uma história real que eu já ouvi lá no que eu ministrava. Então, ninguém faz isso. Agora, quando a gente precisa de Deus, né? Quando a gente está em áreas que a gente não tem mais, como a bispa falou, né? Os médicos já mataram nós, já enterraram. Não é assim? A família, às vezes, o que é? Chegou em casa, o esposo ou a esposa foi embora. Quer mais, bispa? Dinheiro não tem mais, né? Quer mais? Onde é que a gente vai se agarrar? Todos abandonaram. O nosso Deus não abandona. Amém? O teu Deus não abandona, porque o nosso Deus é maravilhoso. E Ele está aqui hoje. Ele nos dá o recomeço, Ele nos dá, né, a gente planejar, mas você tem que se conectar nele. Você tem que agarrar esse Deus vivo e dizer, Deus, eu confio em Ti. Deus, eu tenho fé em Ti, né? Não deixar Ele, e ou deixar um dia, como muitos pastores pregam, né? Bispa, o dia mal, né? O dia mal, fulano aconteceu isso. Eu trabalho em psicanálise, né, fora da igreja, e tem casos que acontecem, né, pastor, essa semana, só que eu misturo muito, porque como eu trato igreja, eu pergunto, quando começam os pacientes, pergunto, quer que seja terapia pura, né? Ou tu quer que eu misture espiritualidade? Tem que perguntar, mas eu não sei como é que é a crença da pessoa, né? E então eu estava tratando um casal, e essa semana a moça por me chamada de longe também, ela falou, bispa, eu cheguei em casa e me mandou embora. E eu falei, sabe o que era espiritual? Estava tratando ela. Eu falei, ontem à noite eu e o bispo conversaram sobre vocês. E o bispo disse que Deus estava falando de uma promessa de família. Acrescentar, né? Na verdade, tinha Estela grávida, né? Na tua vida, Estela. E ele não vai embora. Ela disse, eu devo sair? Eu disse, não, tu não deve sair. Tu deve fazer tal e tal coisa isso para ela. E até segunda-feira ele vai mudar essa ideia. Ela falou, sério, ela estava com um choro, né? Eu falei, para de chorar, coloca um sorriso no teu coração e nós vamos começar a orar eu daqui, tu daí, e faz esse ato que a pessoa está falando para ti, oração, 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 e vai dar certo. Daí ele chegou, o bispo disse, vai sair, amém. O que eu falei? Se ele disser que vai sair, que ele vai para o bar, que ele vai para a festa, tu vai dizer assim, amém, e tudo bem, amém. Ele não falei nada. E o que tu vai fazer agora? Tu vai lá olhar o prova de fogo, que eu te dei desde o início, tá? Não tinha feito, tenho certeza. Tá mandando até foto, pastor, olhando o prova de fogo. Eu tô lá olhar aquele filme do prova de fogo, que é isso que eu pedi para te fazer desde o início. E daí tu vai orar, fazer o que a gente conversou, esse ato, e ele voltar. Em seguida ela me mandou a foto. O bispo, eu tô olhando o filme, amém, glória a Deus. Quando foi 9 da noite, ela disse, bispo, ele voltou. Eu disse, ô glória! Daí ela me mandou, o bispo me convidou para sair da voz, imagina, então não foi na segunda, né? Eu falei, eu não disse que Deus era vivo, eu não disse que era oração, que era de confiar em Deus e que Deus ia operar, amém? Então assim, Deus, se Deus tem promessa, né? Não é homens, não é, né? Não interessa que situação estava tirando esse homem de casa, mas se Deus tem promessa, e ela não poderia duvidar, não era para pegar as malas dela e ir embora, a casa é tua, vai ficar na tua casa e vai entrar em oração, que é o que tu tem que fazer, amém? E ele está de volta, glória a Deus. Então tem que ter fé junto com Deus. Não pode abandonar a primeira função ou dizer assim, não tem.
eu vou desistir, bispo, eu vou parar. Mas cadê a sua fé? Cadê, né? Aquilo, bispo, mas eu não enxergo a situação de como ela disse, terminou tudo e me mandou embora. Eu falei assim, mas o que a gente está buscando? É os olhos dele, é os olhos dos humanos ou é os olhos de Deus? Amém? Qual é a promessa que há? Se Deus disse que há uma família, se Deus disse que há uma promessa, eu não aceito menos. Eu disse, eu vou orar, vou dobrar o joelho e Deus vai fazer a tua vida. Amém? Eu não tenho dúvida que vai continuar esse casamento, que vai continuar essa família, que vocês vão ser muito felizes. Não tenho dúvida disso. Mas ela também não pode duvidar. Porque se só eu orar, a pessoa não orar comigo, né, não tem como eu fazer um milagre. A gente é usado, pastor, a gente tenta. Mas se você não acreditar, como é que a gente vai conseguir um milagre? Né? Deus esperando você falar, você buscar Ele, você se achegar a Ele, você mostrar o teu coração para Ele, né? Deus ama um choro, né? Deus ama um coração arrependido. Não se humilha para homens, né? Não se humilhar para pessoas, se humilhar para Deus. Deus pode mudar a situação. Aquilo que você menos espera, você vai chegar lá e vai estar tudo mudado. Tudo mudado. Isso não é palavra de pastor. Isso é promessa de Deus. E quando é de Deus, Ele é único. Não existe outro Deus aqui neste lugar. É o mesmo Deus nosso. Então Deus, essa fé que eu estou contando para vocês, o meu livro tem muitas experiências de fé da minha vida, né? Não é de ninguém que estou contando, é da minha vida mesmo. Estou contando esses 22 anos de ministério meu, eu conto tudo que eu passei, tudo que eu enfrentei. Vocês, se Deus quiser, vão ter, né, o prazer de ver. Então, assim, é algo assim que não foi do dia para a noite que a gente fica. Eu sempre falo, não é você dizer, eu vou para a igreja agora, botar a Bíblia embaixo do braço, né, e já vou virar um crentão. Não é assim. É a gente não desistir. Eu sempre falo, tem um louvor, não sei se você conhece o irmão Marcos Nascimento, né, vai chorando, vai gemendo, mas não para. Tu não pode vir na igreja hoje, chegar lá em casa, como esses dias recebi uma mensagem que mandou lá do nosso estado, ela mandou, bispo, agora tu ir na igreja, tudo está ficando difícil. Claro, quando tu tá né, em busca de Deus, tudo é fácil, né? Tudo é fácil. O que é uma coisa mais de Deus, o que é tu firmar uma família, tu firmar a tua saúde, tu firmar a tua vida financeira, todas essas áreas que a gente ama que elas estejam perfeitas, né? Elas são lutas mesmo, elas são, e a gente às vezes vai até atravessar, seja processo, deserto, vale, não sei o que você chama, a gente não pode parar, mas o Senhor sempre fala, Ele não se agrada de pessoas que desistem, pastor, Ele não se agrada de covardes, Ele não se agrada de pessoas que começam e diz, vai lá orar por mim, vai lá levar a oração para o pastor, não, o Senhor, Ele se agrada daquelas pessoas que entram junto, aquelas pessoas que fazem jejum, aquelas pessoas que oram, aquelas pessoas assim, que mesmo que estejam da maneira que estejam, elas vêm para a casa de Deus e fazem a sua oração. Ele gosta de pessoas que não desistem. Pode estar faltando um dia, mas ainda há tempo. Pode estar faltando um mês. Lembra que eu falei? O bispo faltava 20 dias. E o diagnóstico do bispo não era nem estar naquele congresso, era estar onde o bispo? Na quimioterapia, naquele dia do congresso. Amém? E aonde ele estava no congresso, lá, ficando, né, gritando, cantando, comendo bastante. Amém? Eles estavam lá, tinha gente. Sim, eu sei. Até esse seu namorado também viu. Quando foi lá, dando os milagres. Ninguém sabia, né? Então, Deus é maravilhoso. E Deus se transforma realmente, não é palavra do pastor, mas você tem que fazer a tua parte, amém? Eu gostaria de dar uma mensagem para vocês agora em Isaías, se você trouxe, tá? Eu vou só ver aqui, eu vou botar aqui, despertar a hora bem rapidinho, não é atrapalhando o horário de vocês também, senão a pessoa fala muito, né? Deixa eu achar aqui. O teu relógio aqui está funcionando, né, pastor? Ah, tá. Que bom. Isaías 41. 41, 1, a partir do versículo 1. Amém? Isaías 41. Acho que o irmão está mais frio, eu acho. Está calorzinho, né? Diz assim, Isaías
41. Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças, e chegai-vos, e então falai. Chegamo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó, e como fragana arrebatada no vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa em paz por uma vereda em que os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro e com os últimos eu mesmo. As ilhas ouviram e temeram, os confins da terra tremeram. Aproximaram-se e vieram, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. E o artífice animou o curibes, e o que alisa com o martelo, ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada: boa é. Então os pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes e te disse: tu és meu servo, a ti te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Glória a Deus. Se você conseguir deixar aberto, pode deixar, tá? Para a gente poder voltar no livro de Isaías. Nessa passagem aqui de Isaías, fala no versículo 10, que é a chave do que eu quero dizer para vocês essa noite, que fala: não temas, porque eu sou contigo, tá? Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Amém? Amém. Geralmente, igreja, quando a gente recebe algo, ou quando a gente tem notícias que não são boas, ou quando a gente está, né, numa situação, bispa, eu estou passando realmente um deserto na minha vida. Bispa, eu estou passando um vale na minha vida, como eu sempre tinha falado. Só que a bispa, nessa noite, né, com o sentido da presença do Espírito Santo nesse lugar, glória a Deus, eu venho te perguntar: o Senhor falou que Ele não estaria contigo nesse lugar? Amém? O Senhor me falou: tu vai passar o vale, filho, tu vai passar o vale, filha, e eu vou estar fora? Ou o nosso Deus, nesses momentos, muitas vezes, irmã, Ele nos carregou aonde, bispa? No colo. Pensa que às vezes a gente tem força para atravessar, nem tem força para continuar, mas o Senhor Deus, Ele nos carrega nos braços para passar, e a gente olha para trás: nem sei como é que eu consegui chegar até aqui. Nem sei como é que essa situação, irmão, ela me trouxe e eu consegui chegar até a frente. Amém? A gente tem, né, a tendência de quando tu começa algo, tu começa muito feliz. Agora, esse ano, bispa, eu estou cheia de projetos, né? A pessoa vem entusiasmada, pastor. Vou trazer um monte de gente para encher a igreja. É o primeiro dia, né? A pessoa vem entusiasmada. Eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá. Quando chegou no meio, né, até eu pregava em Josué, uma palavra parecida com essa, não do mesmo jeito, porque o Espírito nunca dá igual, mas quando chega no meio, o que é o meio, bispa? Nós hoje estamos em junho, né? O quarto começa o julho, não é assim? Então, junho, no nosso ano, é o meio. E se a gente começou um projeto em janeiro, chegou em junho, a gente não está vendo, parece que tudo dá certo. A gente não está vendo as coisas, né, alinharem. A gente não está vendo, bicho, mas parece que tem tanta coisa errada. Pois é, mas dezembro é o final, lembra? Janeiro, junho e dezembro dá os 12 meses. Tu está no meio do teu processo. Então, o que diz assim? O que diz assim? Não temas. Quem é que tu colocou à frente desse processo? Quem é que tu colocou na frente do teu projeto? Quando tu começou em janeiro, chegou na casa de Deus, quem sabe tu chegou em janeiro, tu disse: Deus, eu quero um projeto contigo. Qual é o projeto que tu escreveu, que tu pensou, que tu começou a orar, ou tu desistiu de tudo? Tu disse: não vale a pena. Bicho, eu vou desistir de tudo, vou terminar tudo. Isso é mais fácil, né? Lembra que eu falei? Covarde, né? Deus não se agrada, né? A pessoa desistir, a pessoa dizer: mas estou cansada, bicho. A gente nunca está perfeito
até para pregar a palavra. Você acha que o pastor e a pastora, quando ministram aqui, ou as pessoas que ministram, talvez eles estivessem sempre 100%? Não. Quantas vezes eu creio que a gente vem para um púlpito que é um lugar santo, e é um lugar santo, e a presença do Espírito é muito forte nos lugares assim. A gente vem, né, com dor aqui, dor ali, dor lá, não sei o que, com problema, mas eu sempre falo, a minha aliança não foi com pessoas, amém? O meu compromisso não foi com pessoas. Pode ter uma pessoa, pastor, na casa de Deus, mas naquele horário, naquele momento, eu tenho que estar lá ministrando, porque o que eu devo para Deus, não tem dinheiro, não tem nada que eu faça mais do que pregar a palavra de Deus. Então, a gente começa, então a gente tem que pensar assim, ó, como é que eu vou ir hoje? Mesmo que eu estou isso, aqui, é o momento de você vir na casa de Deus. Aqui, a gente, você que está aqui nessa noite, eu creio que você enxerga como uma igreja. Eu também estou enxergando como uma igreja. Mas, outra coisa que eu sempre falo, e vai ter escrito no livro também, que eu vejo como um hospital. Aqui é um hospital. Porque ninguém que chega aqui, irmão, a pessoa não chega a 100%. Sempre está, como diz o gaúcho, balhado por assim da asa, né? Capa da gaita, não é assim? A gente chega sempre de um jeitinho assim. Então, o hospital, o que acontece nisso? O hospital tem cura. O hospital, alguém coloca, pastora, um remédio, pastora, não é assim? Alguém fala que há uma mudança, que há um recomeço, que há uma transformação, ainda, mesmo que os teus olhos não vejam. Mesmo que as pessoas digam, é o fim, não é? É a recém-começo, ou o começo, amém? A recém, porque eles não são Deus. Entende? Igual o bispo, a bispo, o pastor, e você, eles não são Deus. E o nosso Deus, ele diz: a recém está começando uma história na tua vida, amém? A recém está começando uma história para mudar essa página, aleluia. Mas você chegou na casa de Deus assim. E aqui nesse hospital então de cura, começa o que, bispa? Primeira coisa o pastor fala: vamos aceitar quem? Jesus. Daí você aceitou Jesus, igual o seu pastor, agora vai vir bebê sentimental, né? Estou na igreja. Tem muitos, eles não buscam o reino, eles buscam, né, os interesses, amém? Não. Agora o que tem que fazer, pastor? Tem que descer as águas, amém? Tem que ir lá, matar, né, a velha criatura, como dizia uma menina do Rio Grande do Sul. A gente batizou ela um dia, outro dia eu falei, acho que foi o bispo, Mariana, como é que está ali no batismo, né? Desceu as águas antes. Ah, sabe que eu esqueci de tudo já? Eu falei, que glória, né? Deu amnésia de tudo da vida passada. Deveria ser assim, né? Então o pastor fala, vamos descer as águas agora? Amém. A pessoa desce as águas. E agora, Bíblia, o que eu tenho que fazer? Você tem que buscar a presença do Espírito Santo, lembra? O pastor fala assim, né? Daí começa a vir na igreja, começa a louvar, começa a te entregar. O batismo do Espírito Santo vem. Amém? E agora? E agora? Vir para a igreja, aceitar Jesus, descer as águas, batizar o Espírito Santo, que é o que, bispa? Muito fácil. E a nossa caminhada. Quantos anos a bispa disse para vocês que eu estou no Evangelho? Quantos? 22. Mas quando eu comecei, né, com o pezinho lá e o pezinho aqui, né, faz uns, a minha filha mais velha faz 28, né, faz 28 anos, amém? Que começou a minha história com Jesus, aleluia. E não foi fácil a minha história, né? Porque a bispa era a irmã do Jonas, né? Então não foi fácil. Amém? Do Jonas da Bíblia. Então, a minha história foi bem complicada. Mas Deus, existem os escolhidos de Deus, né? Mas eu sempre dizia, outras vezes eu me sinto querida, pastora de Deus, amém? Porque Deus ouve a nossa oração. Mas você não pode desistir. Você chegou na igreja agora, e como é que eu vou seguir, bispa? Olhando para Jesus. Uma vez na minha vida, eu desisti de ir na igreja. Né? Por quê, bispa? Porque eu olhava muito, pastor, para o homem. Eu olhava o que o homem fazia, como é que as pessoas faziam, até a cor das roupas das pessoas que vêm na igreja, talvez, né? Porque essa pessoa que não está resolvida com a tua vida, mas agora eu vou para a igreja, está dando tudo errado. Agora eu vou para a igreja, bispa, eu não sei o que está acontecendo. Agora, sabe? E isso é a pessoa que está mal resolvida, amém? Ela não tem Jesus no coração ainda. Ela está com pecinhas assim, igual o crente Raimundo, né? Um pé na igreja e outro no mundo. Ela vai e volta, vai e volta. Ela não sabe se ela quer ou se ela não quer, amém? Então, quando está resolvido, irmão, quando está resolvido,
Como é que é o seu nome? Hã? Amélio? Amém. Ah, diferente o nome dele. Ô, irmão, assim, quando a gente está bem resolvido, até uma criança correndo, às vezes a bateria que as igrejas têm, né? A gente fica feliz com o barulho. Mas quando a gente está mal resolvido, vem para a igreja, às vezes porque a pessoa quer que nos convidou, vem na igreja para dizer que está indo na igreja, né? A gente chega na casa de Deus, até a bateria alta nos incomoda. Até uma criança correndo, até um louvor alto, pastor. Meu Deus, não volto mais nessa igreja. Que coisa chata, né? Mas agora, quando você está bem resolvido, que você diz, eu preciso de Deus. Eu sempre falo isso, as igrejas de doutrina. Você conhece as igrejas de doutrina? Aquela que tem que usar o cabelo comprido, a saia comprida, e muitas outras igrejas têm doutrinas, né? E sabe o que elas são de Deus? Bispas são? Elas são muito de Deus, igual a nossa aqui. Sabe por quê? Porque às vezes o ser humano está tão desesperado com a situação da vida dele, que colocar uma saia, né, um cabelo comprido, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é apenas um detalhe, pastor e pastora, para o desespero de você estar na igreja e mudar a tua vida, amém? Então, a gente tem que vir para a igreja com o coração aberto, dizer assim, ó, eu quero esse Jesus. E daí a gente começou a caminhada com Deus, irmã. E daí no primeiro ano, pastor, acontece algo. Alguém se acidenta, alguém morre, né? Perde o trabalho, alguém vai embora, isso aí quanta coisa boa, né? E daí acontece, eu vou desistir da igreja agora. Mas não é a igreja o problema, amém? Você pode passar em 10, você conhece as pessoas que passam em 10 igrejas, 20 igrejas, e você vê sempre a pessoa mudando de igreja, e é o pastor isso, e a igreja isso. Essas pessoas se chamam pessoas que não se resolveram ainda. Não é um problema as igrejas, o problema é elas, amém? Porque o coração delas, a gente bloqueia isso, é Jesus. Jesus não é um estuprador, eu sempre falo assim, bem grosso. Jesus não chega para você e diz, eu vou entrar na tua casa, que é o teu coração, eu vou fazer parte desse não, Jesus não é. Jesus está aqui, o Senhor Deus está aqui. Se você não convidar ele para entrar, ele não vai invadir a tua vida, amém? Ele está aqui, você tem que dizer assim, ó, entra na minha casa, teu coração é onde ele quer habitar. Entra na minha vida, aonde ele quer habitar. Ele não vai chegar e colocar esse Jesus agora abaixo de você, e você não, o pastor não consegue. Não, pastor faz isso, pastor faz aquilo. O pastor pode se esvair fazendo e orando e jejuando por ti. Mas se você não abrir esse coração, ele não vai entrar. Não vai. E a hora que Jesus entrar, você não precisa obedecer nada. Dizer assim, tem regras. Não. Você vai saber certo no teu coração como é que você vai agir. Porque Deus vai falar contigo. Não precisa homens falar contigo. Vem direto do trono de Deus. Amém? E daí quando Deus fala assim aqui, como diz Isaías 41:10, não temas e não te assombres, que eu sou o teu Deus. Então não interessa que situação, não é só quando tu está em tudo perfeito, como a Bíblia falou, que está tudo sem na tua vida, tudo mil na tua vida. Mas e quando chega esse dia que fala, Bispo, o dia mau, o dia que aconteceu tal coisa, o dia que tu recebeu resultados ruins, o dia que não sei o que, não sei o que, não sei o que, pior, quando você prega, que acontece isso na tua vida, tu vai abandonar Jesus? Amém? Tu vai abandonar o Senhor? Teve uma época na minha vida que eu não estava resolvida, pastor, bem ainda, pastor, com os pés firmes na igreja. E o bispo teve um acidente. E antes do bispo ter esse acidente, eu sempre falava assim, eu só estou junto na igreja, que eu não sou pastora, né? Sou uma pregadora. O que é pastora e pregadora, bispa? Eu me chamo pregadora porque pregadora, tu escreve tudo, o Espírito Santo não fala contigo, tu faz igual uma professora, né? O culto pronto, sabe aqueles cultos bem pronto? É isso aí. E uma pastora não é assim. Pastora é o Espírito Santo que fala contigo, amém? Tipo, pode ter a mesma mensagem em 10 igrejas, nenhuma igreja vai ser igual, porque o Espírito Santo fala diferente em cada lugar, amém? E daí nesse setor eu falei, se um dia acontecer alguma coisa contigo, eu paro de ministrar a palavra, amém? Pensa, né? Eu estava ali porque eu disse para ele, quando a gente casou, que não era evangélico, né? Foi na católica, eu jurei lá na alegria e na tristeza, então eu tenho que estar junto contigo, amém? Era mais ou menos assim. Então um dia aconteceu o acidente dele. E daí eu pensei, meu Deus, e a igreja que nós estávamos não tinha que ficar se ministrando, tinha que ficar eu. Se assim, se eu dissesse que não teria como continuar aquela obra.
E tinha bastante pessoas dentro da igreja. E eu falei, não, Senhor, eu vou continuar. Mesmo sendo pregadora, eu vou continuar na igreja, amém? E o Espírito Santo foi falando comigo. E eu escrevia um dia, e ele ficava nos meus cultos lá no final, né? Eu com uma coisinha ali, com um livrinho, né? Todo escritinho ali, a folhinha. E daí um dia eu estava lá no final, e ele falou assim, tu viu que tu não falou nada que tu escreveu? Daí eu falei, meu Deus, sabe que o Espírito Santo começou a falar comigo, amém? Glória a Deus, né? E daí, um dia o Espírito Santo falou, eu orava muito com o Espírito Santo, ele falou assim, o dia que tu fizer as minhas coisas e esquecer da tua vida, amém? O dia que tu te importar com a minha obra e esquecer da tua vida, porque eu não me importava com a obra, eu me importava com a minha vida e não com a obra. Eu olhava muito para as pessoas, né? Ah, tu acha que eu na igreja? Nunca vou ser uma pastora, eu falava isso. Daí o Espírito Santo falou comigo, eu disse, Senhor, me desculpa, me perdoa. Mesmo que se o meu marido, né, não esteja mais aqui, se meus filhos não estiverem junto comigo, se ninguém estiver mais fazendo obra comigo, eu não vou parar nunca mais. Amém? Então, dali para frente, igreja, Deus foi muito mais comigo. As coisas que Deus me prometeu, principalmente, não é nada de amor, de finanças, não. Era saúde, renovação, né? Coisas que eu precisava, pastor, que só Deus poderia me dar. E Deus me deu. Então, mas no momento que eu parei de murmurar, eu acreditei em Deus, né? E comecei a ter uma coragem. Deus me dava assim, até hoje, eles dão risada, né? Eles dão um versículo, só me dá um versículo que o resto Deus faz, né? Amém? Então, como é que a gente não vai acreditar num Deus poderoso, que cura, um Deus poderoso que fala com nós, né? Mas Deus pede que você não se espante, que você não temas, né? Como dizia a pastora, com quem tu está preocupado? Com que a gente anda preocupado, né? Às vezes tu tem um Deus vivo, tu serve a Ele como nós. E com que a gente está preocupado, né? Com que a gente pensa, visto mas as coisas não acontecem. Quando tu vem para a casa de Deus, o pastor lhe diz, mas agora, né, a tua vida vai mudar. Tu pensa assim, não vai acontecer mais nada. Minha vida não vai acontecer coisa mais linda. O pastor está mentindo até, eu acho, né? Acho que às vezes a gente mente, né? Não quer dizer que a gente não vai ter. A palavra fala que tanto para o ímpio quanto para o justo as coisas acontecem. A diferença é que nós temos um Deus que muda essa história. Nós não vamos ter mais um índice, mais alguma coisa contando que você se tentou e morreu. Não, viveu, né? Era estéril e teve que fazer tratamento e ainda não se engravidou. Não, mentira. Amém? Teve um câncer e não foi curado. Mentira. Deus curou. Amém? Então é coisa assim que Deus faz que ninguém pode fazer. Amém? A diferença é essa. Então, quando você ir para a igreja, não quer dizer que vai passar suas lutas. Não. Porque a gente vive num mundo lá fora, que aqui dentro, ali fora, a gente convive com as coisas. Não é assim? E tem coisas que a gente plantou que não tem como a gente não colher. A lei da semeadura é certa para todos. Ninguém é obrigado a colher, né? Nem a plantar. Agora, se tu plantou, tu vai colher. Se tu plantou espinho, pode espinho. Rosas, né? Sem espinho, tu vai colher rosas sem espinho. Mas a lei da semeadura é certa mesmo, é certa. É certa. Tem gente que fala que existe um inferno. Eu falo assim, eu acho que a metade do inferno é nesse lugar, amém? Porque tu vê tanta gente colhendo, né? E bispo, que tempo é isso? Não sei, o tempo Deus que sabe, aleluias. Amém. Então, assim, não temas. Quando Isaías nesse versículo fala assim, não temas, não te assombre, né? Eu sou teu Deus, que é mais que fala ali, que fala, né? Tu tem que ter esse ânimo. E aonde é que tu consegue, bispo, esse ânimo? Aqui, nesse hospital. Né? Aqui tem dipirona, né? Tem Tilenol, que mais? Tem para tudo, né? Tem a vitamina C, a vitamina D, que mais? Tem o hormônio, né? Tem tudo aqui nesse hospital. Não é uma igreja, é um hospital de cura, aleluia. E todos os meses a Santa Ceia é o teu remédio. Se você dissesse, eu troco esse mês, esse remédio, por esse remédio que eu tomo, né? Esses demônios que hoje de ansiedade tem um monte. A bispa falava porque a bispa está, né, conversando com as pessoas e as pessoas são ansiosas, né, pastora? A gente tem ansiedade, até nós temos ansiedade, mas nós temos que depositar essa ansiedade aonde, bispa? Em Deus. Dizer, Deus, eu confio em Ti. Amém? Bispo, às vezes demora. Às vezes demora. Nem sempre, irmã, tudo que a gente coloca, né, na presença de Deus, a
Que é isso, bispo? 0800, sabe que tu liga para 0800, né? Então, Deus, às vezes, tem coisas que bate volta, né? E tem outras que a gente tem que persistir. Amém. E às vezes é dolorido, né, pastor? Às vezes é chorado. Às vezes a gente pensa assim, mas fulano tinha que estar nesse culto e ouvir a palavra. Mas não é o fulano que está aqui, somos nós. Deus trouxe você nessa noite aqui, mesmo cansado, mesmo, né, sendo um domingo, mesmo isso, mesmo aquilo, mas é você que está aqui. Deus queria falar com você. Deus não queria que fosse o fulano, porque a gente sempre quer trocar o fulano. Mas a fulana, e quem sabe se você ouvisse Deus, colocasse Deus no teu coração e começasse a fazer diferente, como é que seria o outro lado? Como é que o fulano, a fulana, na tua casa, no teu trabalho, aonde tu mora e tu convive, ia ser? A gente sempre quer mudar o outro, né? Mas na verdade a gente tem que mudar nós primeiro. Se nós não mudarmos primeiro, não der esse exemplo, o outro nunca vai mudar. Porque ele está vendo, né? Se ele te irrita, tu vai ficar irritada. Se ele te incomoda, tu vai incomodada. Se não sei o quê, e daí? E outra, você foi na igreja, nesse hospital. Quem resolveu ser de Deus foi você, não é o outro. Não é mesmo? Então a gente tem que dar, né? Bom, o maior testemunho nosso é a nossa vida. O maior testemunho nosso é a maneira que nos portamos. Você deve conhecer pessoas que nem a família, nem esse, nem aqueles querem estar junto. A pessoa, ela acorda no vinagre, né? O que é isso? Ela acordou azeda, perdão a palavra. Você conhece pessoas assim? Que ela acorda no vinagre? Como é que tu amanheceu? É bom pra ti, eu digo pra mim, então, né? Eu tô indo pra luta, pra guerra, não sei pra onde mais tu vai. Como é que Deus vai abençoar uma pessoa assim? A pessoa já começa o dia no livro de lamentação. Às vezes ela abre uns salmos, ela abre só lamentação. Claro que ela só vai receber lamentação o dia todo. Tá azeda, né? Acorda no vinagre. Dizer que o assunto é acorda no vinagre. Isso vai cheio de problema, mas não interessa. A gente tem que passar leve. Nós temos um Deus. Se você falar palavras assim, existe um mundo espiritual que nós não enxergamos. E na hora que tu falar, o outro lado vai falar assim, é assim, amém. Né? Mas esse guri não presta, amém. Aqui, ó, puxa pra cá. Não presta? A mãe está falando, o pai está falando, então, puxa pra cá. Amém? Então, não temas, não te assombres, mas confia, né? Confia em quem? Nesse que está aqui nesse lugar. O teu Deus, o nosso Deus. Ele é verdadeiro. Não tem nada que você vá buscar que não vá fazer essa mudança, essa cura, né? Na tua vida, na minha vida, que esse Deus, mas ainda cura a tua vida todos os dias. Se não curasse a minha vida, outra palavra que eu não gosto de ouvir de crente, ser descrente, porque eu não sou crente, sou cristão, é quando a pessoa diz assim, quando eu me converti, que eu não estou convertida ainda, amém? Porque se eu tivesse convertido, eu tinha subido, né? Ou descido, não sei para onde. Mas a gente todos os dias tenta ser melhor, amém? Todos os dias. Porque a gente convive ali fora, a gente convive nos lugares, a gente trabalha, a gente anda com pessoas e a gente tem que negar essa carne todos os dias, né? Tentar ser alegre, ser feliz. Mesmo eu tenho vontade de matar, eu falo sempre isso, né? A gente tem de sumir, como dizia um vozinho meu, coitadinho, ele era italiano, ele dizia assim quando incomodava ele. Sabe o que eu vontade de fazer, minha neta? Pegar um helicóptero, ele falava com ela, um helicóptero e subir. Não sei onde é que ele ia, né? Às vezes a gente tem vontade de pegar um helicóptero e subir. Amém? Mas a gente tem Deus. Mesmo que a gente tenha vontade, que a gente é humano, de subir, de matar, não sei o que fazer, tem que passar isso e confiar em Deus. Então aqui diz assim, ó, não temas, né? No 10, onde é que é para estar aqui? Aqui está o 10, tá? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Amém? Então o que tu quer? Tu quer ter esse Deus na tua vida? Tu quer mudança? Ou tu quer contar a história de mais um, né, pastor? Eu disse, pastor, assim, mas aconteceu um milagre. Mas Deus está aqui, o milagre está aqui, aleluia. O milagre está aqui na igreja. Deus está aqui, Deus quer te dar, mas eu não sou digna, mas tu é. Todos nós somos. O milagre quer te alcançar, mas tu tem que pedir a cura, tu tem que pedir a transformação, tu tem que pedir para esse Deus maravilhoso, vivo, entrar na tua casa. Aonde que é a casa? No teu coração.
O Senhor Deus não quer mais nada. Ele quer entrar no teu coração. Mas tu tem que fazer essa abertura. Como você falou, ninguém vai chegar e te forçar a dizer, eu vou entrar no teu coração. Não. O pastor e a pastora, eles ministram, eles pregam, eles ensinam, eles oram, eles jejuam. Mas quem tem que abrir o coração são vocês, não são eles. Então, abre o teu coração. Diga, Deus, eu quero abrir esse coração, eu quero receber, né? Eu quero que o Senhor more comigo. Eu não quero ter espírito de covardia, aleluias. Amém. Você é uma pessoa forte, porque você tem um Deus. E esse Deus, ele está vivo, ele não está um Deus pendurado aqui. Ele não é um Deus que conta a história dele pendurado. Ele está vivo aqui. Ele desceu daquela madeira e está aqui com você. Amém. Amém? O Espírito Santo ainda está aqui com nós. Graças a Deus. E o Espírito Santo, ele pode estar em todos os lugares que ninguém pode estar, a não ser o Espírito Santo. Então, peça para o Espírito Santo ir onde você não pode. O Espírito Santo, eu não consigo estar lá com meus filhos, né? Até mais com meus pais, com as pessoas que eu amo, mas tu pode, Espírito Santo. Tu pode ir lá ajudar, tu pode curar, tu pode dar cura. Aleluia. O meu ministério, hoje eu sei, né? Que além de fortalecer as pessoas, é a cura, porque a minha vida foi, nesses 22 anos, tive muitos milagres na cura, também, né, sai da minha cura quando eu faço propósito para a vida das pessoas, graças a Deus, né, Deus me dá. Então eu acho que depois da palavra, da fé, é a cura, né, a cura é além da solução que a gente tem, mas o que eu sinto mais importante é a cura, né, não sei como é que você acha, a prosperidade é bom, tudo é bom, você arruma um namorado é bom, minha namorada é boa, não sei o que, mas a cura, não existe coisa maior. Porque a gente sabe quando a gente está doente, ou quando você precisa de algo, que não tem mais cura, só Deus pode dar cura. Então esse ministério de cura é o mais precioso dentro da casa de Deus, do hospital de Deus, eu creio, amém? Então nessa noite, a gente agora termina então de ler a palavra, se você quer fechar a tua Bíblia, dá uma salva de palmas para o Espírito Santo de Deus, amém? Eu quero orar pela tua vida, né? Eu quero orar pela tua vida. A minha Bíblia, coitadinha, essa Bíblia que eu ganhei nas viagens do Rio Grande do Sul agora, a coitadinha quase se entregou, né? Caiu no tombo. Glória a Deus. Bispo, o que a senhora vai orar essa noite? Eu quero orar primeiramente por cura para ti, tá? Não sei se você precisa. Se você não precisa, você vai pensar em alguém da tua casa, da tua família, alguma pessoa que precisa de cura. Depois, pela força, que Deus te dê força, coragem, né? Que você seja essa pessoa corajosa, essa pessoa cheia de força para lutar pela tua casa, pela tua vida, né? Que Deus te dê essa, te renove esse domingo, que amanhã você entre, nem chegue à tua casa agora assim, ó, voando de força, amém? Agora, primeiramente, eu quero cura. Se você vem procurar alguma coisa nesse lugar, que é o hospital vai te dar cura nessa noite, amém? Feche teus olhos, põe no teu coração, vamos orar junto com a mesa. O Espírito Santo de Deus, vem, Senhor. Obrigado, Jesus, por cada família que está aqui, Pai. E eu levanto a minha voz agora, orando por cura neste lugar, que é a tua casa, Jesus. É o hospital de cura aqui neste lugar, o Espírito Santo de Deus. Visita essas pessoas, Pai. Visita este homem, Pai. Visita esta mulher. Visita, Pai, as pessoas que precisam de cura neste lugar, Senhor. Com cura, Senhor. Cura da alma, Pai, Senhor amado. Cura física, Pai. Aquele que veio pedir, Senhor, eu preciso de cura. Que ele não saia desse hospital sem a cura. Que esse remédio, Espírito Santo, neste momento, seja derramado na vida dessas pessoas. Com o Espírito Santo de Deus. Traz a cura, Pai. Traz a cura interior, Pai. Traz a cura da alma, Jesus. Traz a cura física deste lugar, Pai. E vai entregando para os teus filhos, Pai. Aquele que tem fé, Pai. Aquele Pai que diz assim, mas eu não tenho tanta fé, aleluias, meu Deus. Mas nessa noite, Pai, haverá que força neste lugar. Haverá coragem. Haverá uma fé, Pai, que ninguém conheceu, Pai. Aleluia, Jesus. Que tu possas tocar, Espírito Santo de Deus. Que tu possa atender, Pai, cada palavra, cada oração, Pai. Cada fala, Pai, que os teus filhos falam contigo neste lugar. Oh, aleluia, Senhor. Que seja vivo, Pai, que as coisas sejam vivas neste lugar, Pai. Porque aqui há a tua presença, sentimos a tua presença, meu Deus. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, meu Pai.
fique ansioso, que não fique ansiosa, Pai. Oh, aleluia, Senhor. Dá força, Jesus. Renova essas forças, Pai, do teu povo. Renova a força, renova a saúde, Pai. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Que eles possam sentir a tua presença neste lugar. Que eles possam sentir essa força, Espírito Santo. Oh, aleluia, Pai. E que eles possam sentir, Paizinho amado, que tu és vivo neste lugar. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Aquele que está falando contigo agora, Pai. Está falando na tua presença, Senhor. Vai renovando, Pai. Vai renovando, oh, Senhor Deus. Oh, aleluia. Vai renovando, Espírito Santo. Renova o interior, Pai. Oh, Senhor Deus. Nós te amamos neste lugar, Espírito Santo. Nós cremos nos teus milagres, Espírito Santo, oh Senhor. Nós precisamos mais de ti, meu Deus, oh aleluia. Renova a força deste homem, Pai. Renova a força desta mulher. Renova a força dessa família, meu Deus, oh aleluia. Que essa mãe tenha sabedoria, cada vez mais força, Jesus, ânimo de vida, oh aleluia, Pai. Aleluia, Senhor, aleluia, Pai. Que tu seja com eles neste lugar, Pai, oh Senhor. Que tu possa estar sempre presente, meu Deus, quando clamarmos por ti. Que tu possa estar presente em todos os lugares, Pai. Que assim seja, que possamos te levar, meu Deus, oh Espírito Santo. Recebe as nossas palavras, Pai. Recebe, Paizinho amado, a nossa oração na tua casa. Deste hospital de cura, Pai. Nós queremos os milagres deste lugar, Pai. Nós queremos, ó Pai, que o teu Espírito está aqui, Pai, curando nessa noite. Oh, aleluias. Aleluias, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um momento único, Pai, de cura, Pai, de força, Pai, de renovo neste lugar, aleluias. Que é a tua casa, Senhor. Você que crê, igreja, diga amém. Amém. Graças a Deus. E você quiser aplaudir novamente o Espírito Santo, Pai, toda a honra neste lugar, toda a glória, toda a adoração. Amém. Pode sentar, igreja. Vamos dar o bispo, então, glória a Deus. Glória a Deus, povo. Que coisa boa estar nesse lugar, né? Eu estava dizendo para o pastor Alex e a esposa dele que nós estávamos quase brigando para vir aqui com você, está com saudade dele. Quem é que estava aqui na inauguração quando nós viemos? Ó, pelo menos tinha 4. Glória! Aleluia, né? Mas é muito bom, e nós vamos voltar aqui na quarta-feira ainda, que o Alex deixar, né? Que o Alex permitir, nós vamos voltar aí com ele. Desculpa o horário, que a gente sabe que às 8 horas tem lá na 7, né? O outro trabalho, né? Dá tempo de chegar ainda lá. Amém? Deus abençoe vocês. Quem puder estar conosco lá agora de noite, o bispo vai estar ministrando lá, e a bispa ministrava aqui com vocês. É uma alegria muito grande. Nós trouxemos um abraço do povo gaúcho. Tivemos 20 dias em campanha lá, agora frio, gelado. Eu acho que não passou o frio ainda. Nós ainda estamos com frio ainda. Entramos aqui em Biraiá, a primeira noite pegamos 4 graus, gente. Já saímos rengueados dali da igreja. E o chuveiro não vinha os pingos, eu briguei com o chuveiro, arrombei tudo os furinhos do chuveiro, e não vinha o pingo, meu corpo é muito grande, né? Estava difícil tomar banho, mas Deus permitiu, né? Eu vou fazer uma oração final para nós aqui, fazer um encerramento. Os meninos convidaram a gente para fazer isso. Eu estou muito feliz de ver a obra de Deus. Eu estava olhando aqui a ex-prova de vocês e vendo tudo muito cuidado, tudo muito organizado. Parece a música, aquelas nada fora do lugar, tudo arrumadinho, né? Os cabinhos, fio, sabe? A pessoa viajou muita igreja em muitos lugares. E a gente tem igreja que tu anda tropeçando num cabo, cai pendurado no outro, né? Está muito bonito aqui os cuidados de vocês com a obra, e vocês estão todos de parabéns. Eu estava olhando os detalhes, eu só não entendi ainda aquela Kombi lá, o resto tudo eu entendi. Foi só a Kombi também. A única coisa que eu entendi. Eu olhei tudo assim, Senhor, eu só não entendi a Kombi, mas também pensei que era profético. Eu vou contar um profético de uma Kombi para vocês, gente. Eu tinha um sonho também de ter uma Kombi assim na igreja, e compramos uma vez lá em Lajeado, compramos junto com os irmãos, 30 irmãos iam ajudar a pagar, cada um dava, eu acho que era
30 pila, e aquilo desandou, não deu certo, uns desapareceram, uns pagaram, uns não. Aí acho que os irmãos começaram a faltar também com a prestação. Acho que a Kombi embrandeceu e começou a dar problema. E deu problema na direção e na caixa, não sei aonde. E um dia fundiu o motor da Kombi. Aí eu levei ela para a Forquetinha, botei no pátio de um irmão lá e negociei com o banco a devolução. Daí eu falei para o cara do banco: olha, o motor da Kombi está em cima do banco. Ele falou: não, mas não tem problema, nós vamos trazer igual. Aí vieram buscar e falou: ah, não, era mentira, o motor está fora mesmo. Eu falei: não era mentira, né? E devolvemos a Kombi. Nós fomos de azar, compramos uma Kombi 73, eu acho que era, e não deu certo. Né? Tem que comprar algo mais novo um pouco, né? Daí dá certo. Mas parabéns para vocês também. Eu vou orar por vocês e hoje eu quero dividir com vocês isso aqui que nós trouxemos. Inclusive esse aqui é para a pastora, né? Esse aqui dê lá para o seu esposo, tá? Esse que é o dele. Dentro desse saquinho tem 91 sementes de trigo. Né? Nós consagramos esse material a Deus, oramos durante 7 meses nesse material. E depois nós colocamos as sementes aí dentro. O barbante que envolve a estopa, a própria estopa, tudo foi consagrado. Foi tudo montado com muito carinho, muito amor e consagrado. Qual é o objetivo disso? Houve um período que Deus ficou em silêncio com a humanidade, chamado período interbíblico. Por 400 anos Deus não falou. Não havia profeta, não havia comunicação. E houve no templo de Salomão, que hoje nós temos um construído em São Paulo até, né? Houve um período em que um homem chamado Salomão resolveu fazer uma grande oferta de 1000 animais, e foi montado um louvor muito especial por Asaf. Durante 7 anos ficou escrevendo aquele louvor, e eles fizeram um holocausto, fizeram uma oferta, se prepararam para aquilo. Os campos estavam rodeados de trigo, e naquele momento o Senhor voltou a se comunicar com a humanidade, rompendo o período interbíblico. O silêncio de Deus parou. Qual é o nosso objetivo, meu e da bispa, com esse material? Em alguma área da vida de vocês que Deus não está falando, que vocês sabem qual é a área que a gente não sabe, vocês vão dividir a semente que está dentro desse saquinho em 7 porções. Eu aconselho pegar uma colher de chá e separar em 7 montinhos. E aí vocês vão achar uma terra perto da onde vocês moram, ou no próprio pátio de vocês, e vão enterrar essas porções. São 7 porções. E vocês vão determinar cada porção para uma área da vida de vocês que vocês acham que Deus está em silêncio. E aí vocês vão ficar 7 dias orando o Salmo 91, que é a quantidade de sementes, né? E neste período, então, o Senhor vai se manifestar na área que Ele não está falando na vida de vocês. Amém. Que a gente nem sabe que área é, mas vocês vão... Nós temos colhido muito testemunho, gente. Pessoas que tinham até desistido do financiamento da casa, e Deus deu gestação. Eu nem sei dizer para vocês um monte de testemunho que a gente já está colhendo em cima desta semente. Um menino que estava para ser desligado da escola por causa de problemas na escola, ele foi junto com a mãe, enterrou, não foi desligado. Então assim, tem milagres impressionantes. E vocês que sabem as áreas de vocês, daqui a pouco vocês dizem assim: eu ando com uma dor faz 2, 3 anos no meu quadril. Deus não tem falado comigo sobre essa dor, então você vai enterrar pela sua saúde. Você vai falar com Deus. Talvez pode ser pela vida sentimental, espiritual. Quem sabe você tem um ministério e não está exercendo. Quem sabe entre um casal, um esfriamento que houve na relação. Eu não sei, gente. As áreas é vocês que sabem, tá bem? Então eu não acredito que eu não tenho para todos, que eu vou deixar uns lá para usar lá na Mirave, lá na sede, né? Lá em Itajuba, né? Então eu tenho acho que 10 ali, se vocês quiserem, tá? E vocês contribuirão com R$10 se tiverem. Visto se eu não tiver, paciência, não posso matar você pode ir embora, levando igual também. Mas eu trouxe só 10, porque eu não tinha tanto. Eu e a bispa fizemos 100, mas nós levamos ao Rio Grande do Sul.
E aí saiu muito lá entregando, né? E eu sabia que eu vim aqui, eu guardei uns para trazer para cá com vocês. E um dos pastores é um presente meu e da bispa para vocês também. Amém? Glória a Deus. Parece que o pastor vai botar lá que ele quer mais um filho. Papai do céu, se levante, vamos orar também. Glória a Deus. E tu está trabalhando de obreiro aqui com eles, irmão? Tu é obreiro aqui com eles? Vocês dois são? Que bom, né? Que bênção ver eles trabalhando ali com vocês, né? Que Deus abençoe vocês, né? Coisa boa ver vocês ajudando na obra de Deus. Que Deus cresça vocês, né? Está muito bonito aqui, viu, irmão? Tu trouxe uma paz no altar. Eu gostei muito de te ver no altar. Eu não tinha visto no altar, só por vídeo em casa. Mas gostei muito de ver hoje aqui, tu sendo usado. O Alex, eu já tinha visto ele aqui. O Alex é muito sucinto, né? Ele sabe o que ele veio fazer, já faz, já fala, já desce no altar. Mas a pastora não, ela veio aqui, né? E deixou o Espírito Santo trabalhar. Está muito bom com a situação. Ela pode ter certeza que o bicho tem mais de 30 anos da igreja. E eu sei os lugares que eu vou, então é muito boa a presença, atraída pela adoração, né? Que foi feita com o coração. E o Alex também. Se não fosse o cantor de Dédé Jesus me incomodar e me tirar daqui, bem na hora do culto, né? Desceu no aeroporto aqui, estava perdido, falei, mas homem, pega um Uber, homem. Nunca ouviu falar de Uber, né? Vai ali para a Penha, né? Está do lado, né? Tinha 30 pila, um Uber, né? Já estava com o hotel reservado e tudo. Amém? O Dedé era para estar aqui com vocês agora de noite, na Suzy. Mas daí os cofres não estavam tão alargados, nós resolvemos cortar. Vamos orar então, tá bem? Senhor Jesus, obrigado por nos reunir aqui nesta noite. Obrigado pela palavra derramada sobre nós, aonde o Senhor voltou a reafirmar que o Senhor é conosco. Senhor, a nossa fé foi instigada, a nossa fé foi aguçada e a nossa fé foi potencializada nesta noite. Nós estamos revestidos da glória de Deus. E o inimigo, Senhor, se ele tiver um pouco de esperteza, Senhor, ele vai sair do nosso caminho neste momento, da nossa frente, porque ele vai ser atingido pela glória de Deus que vai conosco, Pai, aonde quer que nós passar, Senhor. Obrigado, Deus, por revestir o nosso ser nesta noite. Obrigado por nos abençoar. Obrigado por consagrar esse momento, Senhor, não somente a Ti, mas, ó Deus amado e querido, em fortalecimento a nós. Prepara para os pastores, para cada dia mais estarem fortes à frente deste trabalho, Senhor. Coloca anjos aqui, Senhor, na rua Los Angeles. Coloca nesse bairro Los Angeles. Coloca anjos, Senhor, ao redor desta rua, Pai. Coloca anjos guardando este lugar, Senhor. Envia, Senhor, os teus filhos. Há pessoas sedentas. Havia pessoas paradas ouvindo lá na rua, Senhor. Paradas no canto do muro quando eu fui sair. Que possam entrar para dentro do prédio, Pai. Porque o Senhor está preparando esse tempo. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Levante uma das suas mãos para o alto e declare assim. Diga comigo assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga comigo assim: agindo Deus, quem impedirá? E por último, diga: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Amém? Vamos aplaudir a Deus agora. Um Deus no coração de vocês, que Deus abençoe vocês. Amém, pastor? Algum recado que a senhora quer dar? Queridos, glória a Deus, né? Foi tremendo, né? Queridos, amanhã nós temos o último dia do pós-encontro com Deus, tá? Então, só para finalizar, amanhã vão ser as duas últimas ministrações e elas vão ser ministradas lá na sede, às 8 horas da noite, tá? O pessoal de Itajaí vai ser ministrado nesse sábado agora, também é o último, tá? Do pós-encontro. Então, você não pode perder. Fala para a pessoa que está do seu lado, não perde. Não quero te ver lá. Amém? Então, às 8 da noite, a gente vai estar lá na sede, porque vai ser uma bênção e a gente vai encerrar com chave de ouro. Amém? Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Até amanhã e até quarta-feira.